Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 8 e eu queria falar com vocês sobre a segunda lei da termodinâmica. Bom, vamos lá? Agora a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, mas antes de falar, definir o que seria a segunda lei da termodinâmica, a gente precisa conhecer, uma grandeza, que o nome dela chama entropia, tá? O símbolo dela é esse S, né? E sua unidade de medida é o Joule por Kelvin. Bom, vamos lá ver o que é entropia então? Entropia é uma grandeza termodinâmica que mensura o grau de irreversibilidade de um sistema, encontrando-se geralmente associado ao que se denomina desordem de um sistema termodinâmico. Bom, vamos lá dar uma olhada nos exemplos? Primeiro, eu queria deixar bem claro para vocês que a entropia ela é uma grandeza, mas ela é uma grandeza estatística, tá bom? Ela não é uma grandeza física, assim, que a gente consiga colocar a mão, por exemplo, né? Então, essa grandeza ela está associada com isso, com a desordem de um sistema, tá? Vamos analisar essa figura que vocês vão entender melhor, né? Ali eu tinha uma taça, né, de vidro, né? E ali você pode perceber que, né, ele está num estado, aquela matéria, né? E ali o que a gente chama que tem uma entropia baixa, né? Só que aí depois, imagina que aquela taça quebrou por algum motivo, né? Recebeu energia de alguma forma. E aí, naquela segunda imagem, com a taça quebrando, né? É o que a gente chama de sistema com entropia alta, né? A desordem do sistema aumentou, tá bom? Aqui um outro exemplo, né? O corpo humano absorve energia numa forma baixa de entropia, né? Alimento e oxigênio. Então, quando a gente, consome aquela energia, né, ela está bem concentrada, né? E a gente acaba descartando, né, essa energia numa forma alta de entropia, tá bom? Calor, trabalho, excrementos, né? Bom, agora conhecendo a ideia de entropia, fica mais fácil entender a segunda lei da termodinâmica, né? Qual seria a sua definição? Ela fala assim, que em processos reversíveis a entropia permanece constante, em processos irreversíveis ela aumenta. Bom, vamos entender um pouquinho melhor isso? Vamos analisar essas figuras. Por exemplo, ali eu tenho um gelo, né? Se eu vou lá e coloco o calor nele, ele acaba virando água, certo? E aí depois, se eu tirar aquele calor, né, ele acaba virando gelo de novo, né? Então seria o que a gente chama ali, né, de um processo reversível, com uma entropia baixa, tá? Mais para frente vocês vão perceber que essa entropia nunca ela é zero, né? Ela sempre vai aumentando, tá? Mas assim, quando a entropia for baixa, a gente fala que é um processo reversível, tá bom? E existem os processos irreversíveis, né? Por exemplo, ali uma lenha. Você vai lá, coloca fogo naquela lenha, ela gera calor para o ambiente, mas você não consegue pegar aquele calor e transformar em lenha de novo, né? Então é um processo que tem uma entropia alta, né? Então a gente chama um processo irreversível, tá bom? Essa segunda lei da termodinâmica, ela tem várias definições, tá? Mas uma outra definição bem legal é a do Kelvin, né? Que ele fala assim, que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de uma fonte térmica para convertê-lo completamente em trabalho, né? Uma coisa que a gente descobriu é que a entropia de um sistema, ela sempre só aumenta, tá? Um sistema nunca consegue, né, voltar para trás, né, com um sistema que a entropia seja menor do que ela está sendo naquele momento, né? E isso daí tem uma implicação muito importante, né, na prática. Por quê? Porque isso quer dizer que nunca a gente vai conseguir um motor que funcione 100%, né? Igual o Kelvin falou ali, pegar uma fonte de calor e converter 100% em trabalho, né? A gente não consegue essa perfeição, né? Por exemplo, o motor ele nunca poderia funcionar perfeitamente, por quê? Porque no primeiro processo dele, ele vai aumentar um pouquinho a entropia dele, né? E quando ele for repetir aquele passo, ele não vai conseguir mais a mesma energia que ele tinha no primeiro passo, tá bom? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela define isso, tá? Que a entropia no sistema sempre aumenta, tá bom?
Bom, pessoal, essa foi a aula sobre a segunda lei da termodinâmica. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima!